Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo. E bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre do porquê que a linha, né, no fisiculturismo ela deixou de ser tão valorizada assim, né? É interessante porque eu imagino como a maioria de vocês que são inscritos no meu canal aqui, são saudosistas, né? Então a gente gosta muito daquela coisa da linha que tinha antigamente, né? Só que eu vejo que muita gente tem uma ideia muito errada sobre do porquê que a linha deixou de existir no esporte, né? Bom, vamos só fazer um ajuste aqui e vamos começar. Que eu tô fazendo aquele esquema do PC e vamos lá. Bom, como é que a gente foi disso daqui? Frank Zane, Arnold, meu, aqui a gente tá vendo o Bill Pearl, a gente tá vendo o Ken Waller, que tava no Pumping Iron, Dave Draper. Como é que a gente foi disso aqui desse negócio aqui, ó, só linha bonita. Frank Zane, Bill Pearl, Reg Park, só lenda aqui. Como é que a gente foi disso aqui, Mike Manson, não sei o que lá, pra isso aqui? Como é que acontece isso, né? Por que o esporte ele foi para esse lado, né? Bom, eu vou tentar resumir de uma maneira que dê para entender. A gente tem que entender que assim, o fisiculturismo, diferente de muitos esportes, ele é muito mais business do que esporte, tá? Ah, mas o futebol também é business, o basquete também é business, sim. Tudo é business, né? Tudo é business, mas por que eu acredito que o fisiculturismo ele é um pouco mais do que isso? Porque assim, os critérios de avaliação no fisiculturismo eles mudam muito, eles mudam sempre, né? Desde lá dos anos 40 até hoje mudou praticamente tudo. E acredite se quiser, o que eu vou falar pode até parecer besteira, e nem algo que eu gosto ou concordo, né, totalmente assim, mas eu acho que hoje os critérios de avaliação do fisiculturismo eles são muito mais justos do que eram naquela época, inclusive. Como se a gente for parar para pensar em um esporte mesmo, sem toda a questão de do fisiculturismo também ter que ser um show junto, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje o fisiculturismo ele é julgado de uma maneira um pouco mais objetiva. Existe subjetividade? Sim. Mas os critérios eles são um pouco mais objetivos do que eram antigamente. Então aqui, quem é que vence aqui? Aqui vence o cara que está com maior massa muscular, mais a uma proporção decente, né? E tá mais seco. Ou seja, ele é um desenho de anatomia perfeito. Basicamente é isso, né? O cara coloca o máximo de massa muscular possível, consegue ficar o máximo definido possível, e é isso. Não importa se é bonito, se não é bonito, se é appealing, se não é appealing, né? Só pra deixar claro, eu não acho isso daqui horrível, não, tá? Até eu, como atleta, eu imagino que pra chegar nesse negócio aqui, eu tô me matando pra chegar num shape de classic. O trabalho que deve ser pra chegar nisso daqui é inacreditável, então não tem como não respeitar, tá ligado? Então eu acho que às vezes é até meio sacanagem a gente querer pisar. Ah, meu Deus. Não, gente, calma. Chegar aqui é difícil pra caramba, tá? Então, vamos lá. Por que antigamente é melhor? Eu vejo que às vezes as pessoas elas falam de uma maneira como se houvesse uma magia naquela época, sabe? Alguma coisa que fazia com que os físicos fossem mais bonitos. E as pessoas às vezes elas associam isso a algumas coisas que não necessariamente são reais, tipo os métodos de treinamento, dieta, os esteroides que usavam. Ah, porque naquela época ninguém usava GH, não tinha insulina, então por isso os físicos eram mais bonitos. Ah, naquela época os caras só faziam exercício livre, então por isso os físicos eram mais bonitos. Ah, porque naquela época isso, naquela época aquilo lá, não sei o que lá. Não é bem assim. O motivo pelo qual os físicos mais icônicos daquela época eles são tão bonitos é um só. Aqui vocês estão vendo algumas fotos. Isso daqui é uma propaganda do Joe Weider, tá? O Arnold está basicamente falando que ele aumentou os braços dele, aumentou o peitoral dele e perdeu 4 inches. 4 inches deve ser 20 centímetros mais ou menos de cintura, né? Posso estar falando besteiras, eu não sei esse sistema métrico dos Estados Unidos não.
né? E ele tá falando, compra a revista, usei o curso do Joe Weider e ganhei braço e peito, né? E aí, aqui a gente tem uma outra também da época, que é uma mulher, falando que depois que ela ganhou cerca de 4 quilos, agora ela tem muito mais encontros e os caras estão muito mais interessados nela. Esse daqui, cara, esses dois aqui é o pior de todos. Isso daqui é uma propaganda de um bracelete, que basicamente é um bracelete que te promete te dar mais força. E, porra, é o Arnold, tá ligado? Fazendo propaganda disso. É um bracelete que você usa e você ganha mais força, o seu braço fica maior. Inclusive aqui tem um Arnold com a menina que ela adorou esse bracelete, ele é super estiloso. Então, assim, existia até um público-alvo, né, que era muito mais infantil, né, tanto que a maioria dos fisiculturistas que a gente vê vindo dos anos 90, eles viraram fisiculturistas porque na infância deles eles compravam revistas do Joe Weider ou histórias em quadrinhos que vinham com essas propagandas, né. O Charles Atlas, que é esse daqui, essa propaganda é ultra famosa, do cara vai na praia e a mulher prefere o cara bombado, e aí ele compra o curso e tal. E você vê que o padrão da época nem era grande essas coisas, né? Aqui, ó, Charles Atlas, ele era um cara não tinha perna, basicamente, fazia umas flexão lá e, enfim, era isso, né? Um padrão completamente diferente, né? Isso daqui a gente tá falando de anos 40, tá? É pré-Arnold, inclusive. E aí aqui a gente tem propaganda do Super Protein 90, que provavelmente deve ser soja com leite, que te promete fazer você ganhar músculo pra caramba. Aqui tem as clássicas do Joe Weider, porque ele também vendia anilha, peso e tudo mais. E bom, por que que eu estou falando tudo isso? Porque o Joe Weider, ele era um gênio do marketing, tá? O Joe Weider, ele é um cara que ele entendia muito de como vender isso, de como vender esse esporte, né? Então, assim, a gente sabe que existia tem muito vídeo sobre isso aqui no canal, muita politicagem, muita coisa no esporte e tal, etc. E isso se deve ao fato de que, naquela época, a linha ela não era muito mais valorizada por ser simplesmente um critério de avaliação. Mas é porque os caras sabiam que um físico desse aqui, como por exemplo do Sérgio Oliva, que era um cara gigante, mas era estético, ou um físico desse aqui como o do Bill Pearl, que tem a cintura fina, controlada e tal, não sei o que lá, ou o Frank Zane aqui do lado, pô, olha esse shape, cara. Não tá nem metade do que é o condicionamento de hoje, mas o shape é lindo, tá ligado? Você vai falar que não é? O Arnold e tal. Tanto que assim, o Arnold, quando ele é descoberto, ele ainda nem é o campeão dos campeões. Só que o Joe Weider ele tinha a visão de olhar pro Arnold e falar, cara, esse cara ele tem uma linha diferente, entende? Vamos lá, Arnold Schwarzenegger 1974, que na minha opinião é o melhor shape dele. Cara, olha isso daqui, meu irmão. Olha isso daqui, velho. Muita gente fala que minha linha parece, né, com a linha deles dessa época e tal, não sei o que lá. E eu acho legal que às vezes as pessoas elas me elogiam de uma maneira que na cabeça delas é elogio, né? De tipo, meu, você é musculoso, você é grande, não sei o que lá, mas você não é feio que nem esses caras por aí, né? E aí é que entra o ponto de tudo isso. Naquela época os caras tinham linhas melhores por conta de método de treino, por conta de método de dieta, por conta de... Não, simplesmente eles eram escolhidos para serem os vencedores. E pronto, acabou. Entendeu? E a partir dos anos 2000, isso deixou de ser uma regra objetiva. Você não precisava necessariamente ter os melhores muscle bellies, as melhores inserções, o melhor carisma mesmo também, as melhores linhas. Não, você só precisava ser grande e seco, porque o método de venda depois começou a mudar, né? O mercado de suplemento ele cresceu muito. Nessa época aqui, basicamente o cara fazia lá propaganda e falava, ó, se você ficar assim, você vai ganhar muitas garotas. E você tem que colocar um cara que é no mínimo carismático, como o Sérgio Oliva, por exemplo, como o Bill Pearl, como o Frank Zane. Agora se você coloca, por exemplo, olha esse cara aqui no fundo. É um cara que tem uma linha normal, tá ligado? Não é feio nem nada, mas olha o Frank Zane do lado dele e olha ele. Você vê que ele é um cara que é musculoso, tá praticamente no mesmo nível de muscularidade e definição, mas simplesmente não é appealing. Por quê? Linha é um negócio que você nasce e acabou.
Se você aí já treina, sei lá, uns 3 anos, você já tem shape, seu shape não se parece em nada com o físico clássico, cara, desculpa. Mas não vai aparecer nunca, porque isso é uma coisa que você nasce. Isso é uma característica sua, tá ligado? Isso é um negócio que ninguém merece nenhum crédito de verdade, não falar assim, né? A gente pode até comparar com a questão, por exemplo, do basquete. Tipo assim, se o cara não nasceu com mais de 1,80, ele nunca vai ser um jogador de basquete, ponto. E você pode criar o mesmo paralelo e dizer, cara, se você nunca nasceu com uma linha dessa, se você não nasceu com uma linha dessa, você nunca vai ser um cara estético e ponto. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a conclusão é, naquela época, as pessoas tinham linhas melhores por conta dos métodos? Não. Simplesmente se escolhiam os caras com as linhas melhores. Entende? Hoje em dia, como os critérios de avaliação eles são muito mais objetivos do que eram naquela época, as coisas ficam mais justas, mas ao mesmo tempo você acaba perdendo essa questão da estética. E é isso que acontece. Tanto que nessa competição aqui, o Bill Pearl, que está maior, mas ele está menos definido, a perna dele praticamente não tem cortes, ele ganhou do Frank Zane. E se você ver aqui na foto, o Frank Zane está muito mais definido, né? De novo, nos padrões da época. Hoje em dia, com esse condicionamento, ele não ganharia, beleza. Mas ele está muito mais seco. Olha os ombros dele, olha o peitoral dele. Olha a perna dele, tá com corte. A perna do Bill Pearl não tem corte. Só que por que o Bill Pearl ganhou? Porque ele tinha aquele look de Hércules que os caras gostavam naquela época. Entende? Então, tipo assim, o Bill Pearl venderia muito mais do que, por exemplo, esse cara aqui, o 54, que tá do lado do Frank Zane. Inclusive, você vê pelo abdômen que o cara tá mais definido ainda do que o Bill Pearl. Entende? Então, se a gente fosse colocar pelos critérios de avaliação hoje, sem exagero, provavelmente esse 54 ganharia do Bill Pearl, do Reg Park, de todo mundo. Só que, você quer ter o físico de quem? Você quer ter o físico do Frank Zane, do Bill Pearl, do Reg Park, ou desse cara aqui, que eu não sei quem é? Entende? Então, assim, nessa época, tem muita propaganda do Arnold de, meu, ganhe músculos, que nem aquela que eu mostrei, né? Ganhe músculos e você vai conquistar as mulheres. Ganhe músculos e você vai ser um cara respeitado. Ganhe músculos e não sei o que lá. Porque era assim que se vendia músculos naquela época. A partir do momento que o fisiculturismo começa a pegar esse negócio mais hardcore, né, que vem aí na era dos mass monsters e não sei o que lá, o público-alvo também muda, aí o método de venda, de marketing muda. Simplesmente, e aí o esporte evolui ou desevolui, né, para a opinião de algumas pessoas, né? Só que, bom, fica aí essa reflexão para vocês, né? A gente tem aqui uma foto muito bonita do Arnold. Cara, o que você vai falar dessa linha aqui, mano? Olha isso, mano. Aí eu já vou jogar de novo aqui, ó. Se você olhar pro Boyer Cole, que ficou atrás do Arnold, nessa foto aqui eu diria que o Boyer Cole tá muito mais condicionado do que o Arnold. Só que aí volta aquela pergunta. Quem que você acha que ia vender mais capa de revista? O Arnold ou o Boyer Cole? O Franco Columbo ou o Arnold? O Franco Columbo sempre foi muito mais definido do que o Arnold. Sempre, sempre foi. Mas por que preferia o Arnold? Porque o Arnold tem carisma. O Arnold ele é o cara que você quer ser. Você quer ser o Arnold, tá ligado? Então, assim, é interessante, né, a gente ver isso. Até pra você que tá entrando no esporte agora, talvez eu acho que serve um pouco de lição. Porque assim, eu acho que hoje em dia tem menos, mas tem. Sempre vai ter politicagem em todo esporte. Mas pra você não ficar com aquela paranoia, tá ligado? De tipo, mano, eu preciso disso, eu não sei o que lá. Porque tem tanta coisa por trás que às vezes a gente nem para pra pensar. Que quando você para pra refletir, você fala, mano, talvez isso seja um assunto até para um próximo vídeo, né? Mas, tipo assim, muitos títulos que às vezes os nossos heróis ganharam que talvez eles não merecessem, vamos dizer assim, dentro dos padrões mais objetivos de avaliação, né? Eu sou muito fã do Frank Zane e sou muito fã do Mike Mentzer. Só que tem um vídeo aqui no canal que tem vários comentários que falam, meu, é um absurdo o Mike Mentzer ter ganhado ter perdido pro Frank Zane, não sei o que, não sei o que lá. Porque as pessoas pensam muito com a mentalidade de hoje, que é um pouco mais objetiva, porque o Mike Mentzer ele era tão definido quanto o Frank Zane, só que ele era maior e também era estético. Só que o Frank Zane, ele tinha o pacote completo.
Ele tinha o rosto, ele tinha a barba, ele tinha o cabelo. Ele era muito mais estético, ele pode até ser menor, só que o físico dele é muito mais bonito. Entende isso? Então, bom, acho que deu pra entender meu raciocínio, né? Não existia nenhuma magia nos anos 70, tá ligado? Simplesmente se escolhiam porque a linha em si era um negócio que era muito mais valorizado naquela época do que é hoje. E simplesmente é isso, tá ligado? Não se iluda achando que você vai ter um físico clássico porque você faz os exercícios do Arnold, não sei o que lá. Eles funcionam? Funcionam. Só que se você não tiver a linha, infelizmente você não vai ficar que nem o Arnold. Bom, deixa a sua opinião aí nos comentários. Você prefere os atletas de antigamente, os atletas de hoje? E é isso aí, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta o que você achou. Passa no canal que vai ter muito mais vídeos sobre bodybuilding, treino e dieta. E se você tem interesse em saber mais sobre definição muscular, passa na descrição do vídeo e compra o meu e-book. Tamo junto.